Boa noite a todo mundo, obrigada pela presença de todos. Hoje vai ser a nossa terceira reunião de mortalidade de 2022. Quem vai apresentar o caso é a doutora Bárbara Hetter Baraga, ela é residente do 4º ano de terapia intensiva, e depois a gente vai ter uma breve discussão sobre o uso da impedância num determinado tipo de choque, que eu não vou falar agora, senão perde um pouco a graça do caso, que o doutor Rafael Scottini vai dar essa aula, tá bom? Muito obrigada, Bárbara. Pode começar com a apresentação do caso. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Bárbara, eu sou R4 de Medicina Intensiva da Unifesp. Vou apresentar esse caso de choque para vocês, que a gente vai descobrir a etiologia aí no decorrer da história. E eu queria a participação de todo mundo para ficar o mais interativo possível, o mais interessante possível. Então, vamos começar. O paciente é o TAB, sexo masculino, 31 anos, casado, almoxarife, natural de São Paulo, foi admitido no hospital no dia 10 de janeiro deste ano. Ele chegou no Hospital São Paulo com 10 dias de evolução de um quadro de síndrome gripal, com febre aferida, tosse seca, mialgia. Tinha procurado inicialmente a UPA, onde foi realizado penicilina benzatina com melhora dos sintomas por alguns dias. Há 3 dias da internação, ele retornou com um quadro de dispneia progressiva, com vômitos, tosse com hemoptoico, associado à astenia e à fadiga. Não teve novo quadro de febre nesse período. Foi transferido da UPA para o Hospital São Paulo com uma máscara não reinalante a 15 litros por minuto, em contexto de dessaturação. Estava se queixando também de dor torácica ventilatório dependente à direita, desconfortável com o uso de musculatura acessória. De antecedentes, não tinha nada digno de nota. Ao exame físico, nos sinais vitais, tinha uma PA de 120 por 70, frequência cardíaca de 130, frequência respiratória de 45 incursões respiratórias por minuto, o tempo de enchimento capilar prolongado de 5 segundos, e o aparelho não era capaz de medir a saturação. De neurológico, estava em Glasgow 15, pupilas isofoto-reagentes, tinha uma força grau 5 global. A ausculta cardíaca não tinha particularidades. A ausculta pulmonar tinha murmúrio presente e bilateral, diminuído em campo médio e base direita, em uso da máscara não reinalante. De abdominal, nada digno de nota, e de renal e metabólico, não tinha diurese mensurada, não tinha observações no exame físico da admissão. Então, de forma breve, a gente tem um paciente masculino, de 31 anos, com uma história de 10 dias de evolução de febre, tosse seca e mialgia, que fez uso de penicilina benzatina há 10 dias, evoluiu agora 3 dias com uma dor ventilatório dependente, hemitórax direito, teve uma tosse com hemoptoico e dispneia aos pequenos esforços. Com base nisso, inicia a nossa discussão. Quais vocês acham que seriam as principais hipóteses diagnósticas diante desse quadro clínico? Alguém gostaria de se manifestar? Senão eu vou chamar alguém para ser voluntariar forçado aqui. Não? Algum R1? A Marina tá por aí? Você tá vendo a gente, Marina? Oi, Bárbara. Oi, Marina. E aí, o que você achou do caso? O que você imagina que a gente pode estar encontrando aqui? Aparentemente, um paciente com insuficiência respiratória, né? Pensaria. No primeiro momento também do tempo, talvez Covid, né? Assim. Uma hipótese. E eu acho que, assim, de exame, caberia para ele pedir uma gasometria, também pedir um raio-x, para começar, assim. Ótimo. E qual que seria a sua conduta imediata para esse paciente, Marina, pensando no que a gente viu ali? Além de solicitar os exames que você já falou. Você pode só voltar um pouquinho? Posso, com certeza. Primeiro, assim, como ele está com essa questão, está em insuficiência respiratória, né? Aí eu acho que já, e também está com máscara não reinalante, acho que caberia para ele talvez
começar uma VNI e pensar também numa via aérea, talvez. Tá certo. Então, é um paciente que está com sinais francos de insuficiência respiratória, né? Está precisando de um aporte bem alto, uma frequência respiratória de 45, uso de musculatura acessória. Então, é um paciente que a gente pensaria aí em proceder para intubação. Vou passar para alguém que quer adicionar mais alguma coisa? Alguém que tem mais alguma hipótese? Desculpa, doutora. Não, o pessoal aqui tá brincando um pouquinho. Bom, o Lourenço falou que ele solicitaria pesquisa de Covid. O Lucas perguntou se esse doente não pode ter sepse. Acho que é uma hipótese bem plausível. E a Betânia fez uma brincadeirinha aqui, falou que o Fernando Ramos acha que é um tipo de influência respiratória tipo 8. É uma brincadeira. Vamos lá, pode continuar. Então tá, gente, vamos seguir. Mas a gente não vai responder a pergunta do Lucas? Se esse paciente tem sepse, o que você acha, Bárbara? Eu acho que ele tem sinais claros aí de disfunções orgânicas como a principal causa infecciosa. Então, a princípio, é um paciente com uma suspeita forte de sepse, sim. De disfunção, que a gente viu, né? Ele tem disfunção respiratória, né? Eu acho que é a maior disfunção nesse momento. Então, os exames iniciais do paciente, o que chama a nossa atenção é uma leucocitose de 25.000, com desvio à esquerda. Tem uma plaquetose também, 569.000 plaquetas, um PCR elevado de 191. Princípio de função renal normal, chama atenção esse potássio de 5,4. Uma bilirrubina tocada também de 1,25 às custas de direta. A gasometria arterial tem um pH de 7,44, uma PO2 de 129, isso ainda na máscara, uma PCO2 de 27,7, um BIC de 18,9, chama um pouquinho a atenção, um pouquinho consumido, um Basic Sedge de menos 3,3, saturando 98% e um lactato de 3. Então, as hipóteses diagnósticas levantadas no PS foram uma insuficiência respiratória hipoxêmica secundária sepse de foco pulmonar, um choque séptico de foco pulmonar. Foi realizada a intubação com cânula número 7,5 em primeira tentativa, com sucesso e ajuste de parâmetros ventilatórios. Foi iniciado noradrenalina em acesso periférico, solicitados laboratórios mais culturas. Foi feita expansão volêmica com soro fisiológico, 1 litro no total, e iniciada antibiótico terapia com piperacilina tazobactam. Foi passado um catéter central na jugular interna direita, guiado por ultrassom, sem intercorrências durante o procedimento, e solicitado um raio-x de tórax para verificar a posição do tubo. Solicitada vaga de UTI, como o Lourenço sugeriu, coletado COVID e influenza. Essa que a gente vê aqui é a primeira gasometria dele pós-intubação. O raio-x é esse aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o raio-x? A princípio, nada que nos chame atenção, um paciente com uma clínica respiratória bem importante, né? Mas vamos seguir, vamos lá. Após o resultado... Deixa eu só fazer um comentário. Esse foi em janeiro, né, que aconteceu, que esse caso foi admitido. Lembrar que em janeiro a gente estava com uma epidemia de influenza, né? Tá? Por isso que foi pedido influenza também. Após o resultado dos exames, vocês teriam feito algo diferente? Alguém quer comentar? Marina, quer fazer alguma coisa adicional? Só não pareceu o raio-x muito sugestivo do que a gente estava pensando, né? Eu imaginaria que teria mais tipo, uma consolidação, algum achado assim mais chamativo de atenção. Então tá, vou seguir. Então, a admissão deste paciente... Eu ia perguntar se todo mundo teria intubado ele, Bárbara. Ninguém teria tentado realmente o que Marina falou, que era fazer uma VNI ou colocar o paciente no high flow? E a Marina sugeriu que poderíamos tentar uma VNI antes da intubação.
Ele estava no PS até esse momento, chefe, e ele estava com uma frequência de 45, saturação não pegava, bem desconfortável, com 15 bits. E eu acho que naquele momento, os médicos do PS optaram por intubar na hora, e ele acabou até chegando entubado na UTI, né? Se fosse se a gente tentaria, talvez a gente tentaria um cateter nasal de alto fluxo, né? Quando você vê a gaso até pré-intubação, né, Bárbara, é uma gaso com PO2 de 120, mas eu acho que esse paciente devia estar muito desconfortável, para eles optarem por intubar já naquele primeiro momento. Ninguém pensou em pedir uma tomo de tórax, um eco depois que ele foi entubado, já que ele chocou? Naquele primeiro momento, não, doutor. No primeiro momento, no PS, não. Ele foi transferido para a UTI e a gente realizou alguns exames adicionais lá no dia seguinte. Só para eu entender, aquela gaso que vocês mostraram era uma relação PF de quanto, Bárbara? Não sei se eu me distraí. 209. Doutora. Isso. Então é meio menos sendo médico do dia seguinte essa questão da VNI, né? Porque eu acho que a gente teria entubado provavelmente, né, Fernanda? Mas você tem razão, quer dizer, depois de ver o exame a gente fica pensando que talvez a não pegar a saturação dele tivesse mais a ver com a perfusão do que com hipoxemia mesmo, né? Porque ele não tem um PF tão ruim. Mas pelos relatos mesmo, né, que a gente viu, ele chegou muito desconfortável lá. Eu acho que eles acabaram entubando logo de cara. Essa PF é de quanto, pessoal? É 200 É uma PF de pós-intubação. 209, doutor. Pós-intubação, isso. Tá. Não, a PF, que aí está PO2, né? Isso, mas desculpa, não vi. 100%. Ok, desculpa. Tem uns comentários ali no chat, né, Fernanda? O Cadu falou que talvez valeria a pena fazer uma tração de pulmão. Acredito que sim, né? Até para a gente ver linha B. Não parece ter nenhum pneumotórax aí, mas talvez valesse dar uma olhada melhor, né? O Lucas falou que valeria a gente fazer os exames, não é? Fazer todo o diagnóstico diferencial do choque, né? Com certeza esse paciente merecia na admissão fazer o diagnóstico diferencial. Não fecha para a Sara, realmente não tem infiltrado bilateral, difuso, parece que não tem sido muito desconforto. E o Fernando, ele acha que tem uma hipotransparência esquerda. Eu não sei se é a penetração, mas parece que tem um pouquinho de transparência mesmo. Mas não me chamou tanta atenção. Você quer falar alguma coisa, Fernando? Não, acho só porque o quadro estava... boa noite a todos aí. O quadro a história é compatível com pneumonia, eu ia esperar um raio-x mais florido para essa situação. E daí, o que chama atenção é que um paciente está com um hemopitôico junto da insuficiência respiratória, e o raio-x não chama muita atenção, com exceção da impressão que dá que entre ali o lobo inferior esquerdo, está mais hipotransparente. Tá. Vamos ver aí, vamos seguir aí para ver o que está acontecendo com o nosso paciente. Então, na admissão na UTI, esse paciente chegou entubado, sedado, estava em RAS -5, sedado com fentanil 50 microgramas hora e propofol 150 miligramas por hora, pupilas mióticas. Estava com uma PAM de 64, ainda aferida da não invasiva, frequência cardíaca de 104, em uso de noradrenalina 0,1 micrograma quilo minuto.
Em ventilação mecânica, nesse momento ele estava em pressão controlada, fazendo um volume de 578 ml, uma frequência respiratória de 24, uma PIP de 5, uma FiO2 de 50%, saturando 98%. Em jejum, com glicemia de chegada de 180, sem diurese na sonda, temperatura de 36,4 em uso de piperacilina tazobactam. Foi mantida antibiótico terapia e o paciente mantido em isolamento respiratório até o resultado dos exames. A gasometria dele de chegada na UTI tinha um pH de 7,32, uma PO2 de 136, uma PCO2 de 37,4, um BIC de 18,9, um Basic Sag de menos 6,1, uma saturação de 98%, uma relação PF de 270 e um lactato de 16. Esse paciente evoluiu com piora da hipotensão no decorrer da noite. Foi optado por passar uma PAI, que mantinha uma curva adequada, necessidade de doses crescentes de noradrenalina, que subiu de 0,1 para 0,3 micrograma quilo minuto, optado então por associação com vasopressina e coletado nova gasometria. O paciente, a princípio, não tinha apresentado diurese desde a chegada na UTI. No dia seguinte, então, na manhã, na verdade, esse paciente chegou de madrugada, então, na nossa avaliação da manhã, o paciente estava sedado, em RAS-5, com fentanil e propofol, mantinha essas pupilas mióticas e fotorreativas, uma PAM de 66, agora com a PA invasiva, uma frequência cardíaca de 98, nora 0,4 micrograma quilo minuto, e uma vaso 0,04 unidades por minuto, um tempo de enchimento capilar de 5 segundos. A gente avaliou o delta-PP dele, que estava variando 15%, e o índice de sensibilidade da cava de 19%. O ecocardiograma dele tinha uma janela bem limitada. Na ventilação mecânica estava em pressão controlada, com uma pressão de 12, uma frequência de 24, uma PIP de 8, uma FiO2 de 50%, mantido em jejum por conta da instabilidade, os destros de 180 e 126, tinha sido quantificada uma diurese de 200 ml e ele havia fechado um balanço hídrico de mais 120. A febril, ainda em uso de piperacilina tazobactam, a gasometria que a gente tem aí registrada desse dia da tarde tinha um pH de 7,13, uma PO2 de 150, uma PCO2 de 54, um BIC de 17,6, um Basic Sag de menos 11,7, uma saturação de 97, uma SVO2 de 82,8 em contexto de hiperóxia e um gap de CO2 de 1. A relação PF dele nesse momento era de 300 e o lactato tinha subido para 25. Os exames laboratoriais dele, então, da admissão e do dia seguinte, mantinha uma leucocitose com desvio, mantinha plaquetose, uma PCR alta de 166, deu uma tocadinha na função renal, a creatinina subiu de 0,84 para 1,06 e o potássio mantinha ali no limite superior da normalidade. E agora, qual seria a melhor conduta nesse momento? Vocês monitorizariam de forma invasiva esse paciente? Alguém gostaria de se manifestar? O Lucas falou com certeza aqui. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? E se monitorizaria com que tipo de monitorização? O eco não tinha uma janela boa, naquele momento não se conseguiu inferir nada pelo eco. Horácio, quer falar alguma coisa? Não, só mais provocar os colegas. Se todo mundo ainda ficaria só no choque séptico, acho que tem mais alguma coisa, né? Porque, olhar a nossa realidade, a gente vai querer, até por questões acadêmicas, tentar descobrir cada vez mais, né? Mas a gente entrou com um quadro a princípio, de uma causa infecciosa, seja viral, bacteriana, né? Que não foi correspondendo em alguns exames, né? O Fernando levantou a possibilidade de um TEP, né? Porque assim o quadro também não foi aquela coisa clássica, né? Pelo que a gente está vendo, acho que a tomografia de tórax seria até uma boa, né? Nesse contexto, mas talvez se a gente tem mão do recurso, né? De poder tentar entender melhor, né? Mas eu perguntaria para todo mundo se o pessoal ficaria satisfeito em pensar que fosse só um choque séptico only.
Poxa, né, Horácio? Não colocaram nenhum eletro aí para você ver, né? Olha, assim, eu e a Bárbara fomos atrás, mas a gente não achou os elétrons. Mas o que a gente lembra é que o eletro era um eletro basicamente normal. Assim, não tinha. Talvez tivesse alguma coisa um pouco alterada que o Horácio ia pegar, que a gente não pegou, mas a gente não lembra de nenhuma alteração assim exorbitante. Assim. Mas se tivesse, com certeza ia colocar esse eletro. A doutora Flávia, ela falou, cadê o diagnóstico diferencial do choque, né? Bárbara, quer comentar um pouquinho? Então, a gente coletou par de gaso nesse doente, a gente vai mostrar nos próximos slides ali o que a gente fez, mas a gente coletou um par de gaso, então, para ter SVO2, o gap de CO2. Mas você mostrou no prévio, tá lá, o par de gases. Sim, a gente viu, né, que em contexto de peróxido tinha uma SVO2 de 82, mas ao mesmo tempo tinha um gap de CO2 baixo, talvez esse SVO2 estivesse superestimado. O eco, que é um segundo componente que a gente poderia usar, a janela era bem limitada, então não dava para tirar muitas conclusões a partir dele. E a gente tinha um raio-x que, a princípio, não nos chamou muita atenção. O que chama atenção, volta um slidezinho também. Então, ele tem... mais um. Ele tem um gap CO2 de 1. Uma SVO2 de 82, mas tinha um contexto de hiperóxia, mas um delta PP de 15%, com gap CO2 de 1. Então, você quer falar um pouquinho, Bárbara? Posso fazer uma pergunta? Pode. Boa noite, pessoal. O paciente com delta PP de 15, piorando aí da disfunção metabólica, o lactato subindo e um pulmão bom, uma relação de 300, alguém daria volume? Ou teria receio de dar volume nesse momento? Alguém quer fazer algum comentário? Deixa eu perguntar aqui para alguém. Ô, Fernando e Bárbara, vocês estão escolhendo a fração de ejeção porque ela é muito legal, assim, para a elucidação do caso, ou porque não deu para... Porque... Doutora, assim, no final é que não dá para adiantar muitas coisas, acho que a gente tem que ir descobrindo, assim, mas a janela ecocardiográfica era ruim para ver o que a gente precisava ali. Não daria para avaliar a função ventricular. Não. Né? Ok. Tá bom. João, você quer fazer algum comentário? Você daria volume para esse paciente? Tem alguns comentários lá no chat já. Cadê o diagnóstico diferencial? Flávio falou para pôr o volume, viu? Ou um SWAN, débito cardíaco invasivo, ou um pouco menos invasivo, que é o volume viu. Será que ele precisa de aumento do débito para justificar o volume? Então, a gente teria que monitorizar o débito, né? Como estava difícil monitorizar o débito pelo eco, a gente teria que ter um outro tipo de monitorização, né? Eu não sei, Fê, me permito o direito de discordar neste momento aqui, que precisa monitorizar o débito desse doente. Não sei, eu estou vendo um doente que está há horas dentro da UTI com tempo de enchimento capilar alterado. Portanto, ele tem um claro sinal de hipoperfusão que até agora a gente não resolveu, e tem um lactato que está limítrofe, alto. Não, está subindo, 2 vezes né? o valor normal. Hã? Está subindo. Isso, mas mais do que isso, né, ele tem um tempo de enchimento capilar alterado. Então, acho que a decisão aqui, para responder a pergunta que foi feita, será que ele precisa de aumento de débito? Você acredita no Andrômeda ou você não acredita no Andrômeda? Eu acredito. Se você acredita no Andrômeda, você deveria estar melhorando o débito deste doente, porque ele tem um marcador de hipoperfusão que se chama tempo de enchimento capilar que está alterado. E que tem pessoas que mostraram que, se você perseguir a normalização do TEC, você, em princípio, tem equivalência com normalizar um lactato alterado, ou é até superior.
Então, eu responderia essa pergunta do jeito que a Amália respondeu. Será que 500 realmente vai fazer mal aqui? Ela colocou isso, deixa eu achar a Amália aqui. Por que a gente não faria volume em alguém que tem um tempo de enchimento capilar alterado e está francamente responsivo a volume? Tem um delta-PP alterado, um índice de extensibilidade. Eu inverteria a pergunta. Por que alguém não faria volume neste paciente? E droga subindo, né? Isso, exatamente por isso que um pulmão bom, né? Parece que dá uma segurança de fazer, né? E aí, Bárbara? E foi o que a gente quis fazer. Então, a gente avaliou esse doente e a gente quis fazer volume para ele. Então, a gente solicitou uma agaso-pareada, né, ali no contexto diagnóstico diferencial do choque que o Lucas tinha perguntado. Esse paciente veio de casa, ele não tinha nenhuma internação hospitalar recente, então a gente optou por deixar uma antibiótico terapia com ceftriaxona e claritramicina. Nesse contexto aí de escarro hemoptor e com uma história talvez mais prolongada, a gente solicitou um BAR e um DIN-EXPECT. E esse paciente tinha alterações sugestivas de fluido-responsividade, então a gente incluiu ele no estudo de avaliação de fluido-responsividade com TIMPEL. Assim, a gente também tinha um instrumento para monitorização do débito cardíaco. E aí, foi esse o resultado que a gente obteve. Alguém gostaria de comentar? Vitor, quer comentar? Lourenço está por aí? Vitor, você não está on? Lourenço está por aí, sim. Ele fez um comentário até. Eu estou vendo o João na minha tela. O Vitor está sem microfone e falou que é choque cardiogênico. Ele escreveu aí no chat. Ah, o Vitor, tá. O Lucas tem a pressão de oclusão. Ele queria uma pressão de oclusão, mas ele... Ô, Lucas, você quer uma pressão de oclusão? Ah, Lourenço falou que o índice cardíaco é baixo. Então, Lucas, mas você queria uma pressão de oclusão agora que você viu o resultado o resultado ali do volume viu? Ou você já queria antes? Eu acho que no caso desse doente, a pressão de oclusão ia ajudar no diagnóstico do choque, né? Porque aí eu ainda estou na dúvida, né? Se é simplesmente um choque cardiogênico ou pode ter um componente obstrutivo. Tá. Você não quer descrever um pouquinho esses resultados aqui do volume viu? Então, no volume VIEW, a gente está observando uma PVC que está tendendo um pouco mais alta, com índice cardíaco baixo e uma resistência um pouco mais alta. Isso pode falar a favor de um choque cardiogênico, bem como de um choque obstrutivo. A pressão de oclusão da artéria pulmonar poderia contribuir nessa diferenciação. Sim. Então, o que chama muita atenção, né? A gente vê um índice cardíaco muito baixo, de 1,6, um VVS alto, de 19%, índice de resistência aumentado, e uma PVC de 14%, com PIP baixo na ventilação, com pressão baixa na ventilação. Posso fazer um comentário? Lógico. Eu acho que vocês fizeram uma pegadinha, porque esse índice de 1,6 não condiz com o gradiente veno arterial de CO2 de 1, que vocês colocaram no último slide. Eu acho que esse gradiente... A gente não fez uma pegadinha. Não, o gradiente era esse mesmo, doutor. O gradiente era... Só que o gradiente era das 6 da manhã, essa monitorização era por volta aí das 2 da tarde. Então, assim, vai uma observação. Quando a gente faz o gradiente, é importante a gente colher as gasometrias de forma simultânea, né? Tem que ter esse cuidado, que é pouco provável de alguém com índice de 1,6 ter um gradiente de 1, tá? Eu concordo com o que o Lucas disse, né? Então, assim, a gente olha basicamente aí 3 variáveis para fazer o diagnóstico de choque. Então, ele tem um índice cardíaco baixo, ele tem um choque hipodinâmico, né? Isso é corroborado por essa resistência aumentada e chama atenção essa PVC alta. O que eu penso que falaria um pouquinho contra o choque cardiogênico? Ele tem um delta-PP muito alargado. Eu acho que
Isso, e outra coisa que eu achei esquisito, e talvez não corrobore muito com isso, é essa variação do diâmetro da veia cava que vocês colocaram no slide anterior, que falava um pouquinho até a favor de hipovolemia, sabe? Às vezes um quadro distributivo, né? Assim, isso está lembrando embolia pulmonar, tá? Com esse VVS muito aumentado, isso caminha um pouquinho, eu acho que, eu imagino que, assim, tenha que fazer o diagnóstico diferencial com embolia pulmonar. Tá. E água extravascular pulmonar muito baixinha, tá? Quase zerado. O Lucas levantou a mão. Você quer falar mais alguma coisa, Lucas? Eu estou pensando aqui no que poderia levar um falso positivo do delta PP com esse perfil de choque. O que você pensa? Alguma alteração no ventrículo direito. Me soa condizente ao dar uma alteração, uma obstrução dinâmica, por exemplo, de ventrículo esquerdo, dá esse padrão de choque. Sim, a gente começou a pensar um pouco nesse sentido também. A Sara, ela perguntou se eu posso considerar esse delta-PP, aquele delta-PP aumentado que a gente tinha, sem o paciente não estar bloqueado. Na verdade, assim, o paciente, ele estava em RAS -5, ele não estava entrando na ventilação, não estava tendo nenhum tipo de assincronia. Então, acredito que sim, a gente pode considerar. Alguém mais quer fazer algum comentário? Quando a gente vê a parte da termodiluição transpulmonar, então confirma o índice cardíaco baixo, né, de 1,6, o índice de resistência aumentado, e a água pulmonar extravascular de 5,5, que é baixo, que é um valor condizente com a normalidade, e o índice de permeabilidade também um pouquinho limítrofe, mas água vascular baixa. Então, tudo bem. Pode continuar. Então, a gente tem um padrão de um choque hipodinâmico, né? E tem duas tendências que a gente pensa um pouco, ou um choque mais para um choque cardiogênico, ou se levantou a hipótese de um choque obstrutivo. Então, o próximo passo ali nessa dúvida que a gente ficou do dar volume, não dar volume, a gente fez os 500 ml ali conforme o protocolo do estudo, e pós esses 500 ml a gente teve algumas alterações que nos corroboram algumas hipóteses levantadas aqui. O índice cardíaco ficou em 1,5, o VVS subiu para 24 e a PVC subiu para 21. Durante esse período aí da monitorização, não teve alteração de dose de droga vasoativa, manteve a NOR em 0,65 microgramas quilo minuto e a vaso 0,04. E agora, então, o que pode estar acontecendo? Lembrando, então, que a gente fez 500 de volume, o VVS dele aumentou, a PVC aumentou, e o índice cardíaco até caiu um pouquinho, praticamente não alterou. E aí, doutor Flávio, o que você pensa? Cor pulmonar agudo. O Lucas, né, ele fez um comentário aqui, falou que como a gente não tinha uma janela adequada, né, transtorácica, talvez o eco transesofágico podia ajudar bem nesse caso, pela ausência de janela e porque avalia bem VD e via de saída. Acredito que sim, né, mas a gente ainda não tem o eco transesofágico amplamente disponível lá para a gente, mas com certeza deveria ajudar. Vou seguir, então. Se alguém queria sugerir mais algum exame, alguma outra coisa complementar que a gente pudesse fazer para ajudar no diagnóstico. Só fazendo um comentário. A gente não tomografou esse doente? A gente tomografou, chefe. Mas a gente tomografou um pouquinho mais tarde. Mas a gente tomografou.
Porque eu estou querendo voltar lá atrás, quando o Fernando fala de hipotransparência, quando o Lucas pede para a gente fazer diagnóstico diferencial do choque, né? E em nenhum momento foi... E o paciente tem uma coisa que é nítida desde o início, que é uma dissociação da clínica com que ele chegou, e da radiologia. A gente não viu sim desconforto, a gente não viu infiltrado, a gente viu insuficiência respiratória aguda súbita, ou seja, todo mundo quis perguntar para vocês se esse paciente não tinha embolia, até o Flávio perguntar se ele estava fazendo corpo pulmonar agudo, e vocês estão escondendo a tomografia do doente até agora, mas tudo bem. Não é que a gente está escondendo, não foi feito até agora. Eu A sei, gente está apresentando em ordem cronológica. Está em ordem cronológica. Então, já que esse paciente estava nesse estudo de avaliação de fluido e responsividade com a Timpel, a gente pensou, bom, a gente tem uma tomografia de impedância elétrica, o que a gente pode usar de ferramenta dela para nos ajudar nessas suspeitas diagnósticas que a gente tem? E aí a gente optou por fazer uma perfusão, e foi isso que a gente encontrou. A gente encontrou uma dissociação bem importante entre ventilação e perfusão, sendo que a perfusão estava 88% do lado esquerdo e apenas 12% do lado direito. Aí, o que a gente escondeu um pouquinho antes? Esse doente só tinha uma janela subcostal, que não era muito fácil, só que a impressão dele de manhã é que ele tinha, assim, uma relação VD-VE meio limítrofe, mas que não dava para avaliar muito bem. Mas pós essas medidas, pós esse volume, a gente conseguiu uma janela ecocardiográfica dele, que é isso que vocês vão ver agora. Não está rodando vídeo, né? Não está carregando, eu vou passar para a imagem, então, só para a gente ter uma ideia. Aqui, acho que vai dar para ver, que agora a gente vê um VD realmente bem grande, que a gente não conseguia ver essa desproporção mais cedo, com um desvio paradoxal do septo. E aí, então, acho que agora ficou fácil, mas queria comentário de vocês, assim. Então, agora, qual seria a principal hipótese diagnóstica para esse paciente? Acho que agora ficou fácil, né? Deixa eu perguntar aqui para o Álvaro. E aí, Álvaro, o que você pensa? Então, com certeza, né? Acho que é um corpo pulmonar agudo aí, provavelmente secundário TEP. E o paciente está chocado, né? Acho que a principal indicação de trombólise aí, acho que a maior evidência que a gente tem para trombolizar no TEP é no paciente com choque, né? Então, com certeza, trombolizar, que acho que se continuar assim, ele vai acabar falecendo, né? E aí a gente... Piorar as funções e... Aí, no nosso contexto atual, de estar faltando contraste, assim, em várias instituições, será que na falta de contraste para angiotomo, só com esses dados que a gente tem, então com eco alterado, com uma pior hemodinâmica, com os dados do volume view e com a impedância, né, com a perfusão, primeiro, você começaria a anticoagulação ou você já faria trombólise, ou nenhum dos dois? Doutor, acho que o paciente está evoluindo, assim, um choque bem refratário já, né? A gente tem que tomar uma conduta meio rápida, né? Então, acho que a trombólise, com certeza, para tirar o paciente do risco aí, né? É uma medida heróica. O paciente está com 0,6 de nora já, está dose máxima de vaso. Acho que não tem muito para onde fugir, não. Mesmo, e, assim, os dados que a gente tem são bem colaborativos, né? A Timpel normalmente vai pegar um TEP mais maciço, né? Então, a gente conseguiu ver no exame. Então, assim, com os dados do EV1000 ainda,
Acho que com certeza trombolizaria. Alguém não trombolizaria esse paciente? Só um esclarecimento. Em que dia nós estamos neste momento do provável início? Considerando que 3 dias antes da internação ele teve a certa piora, né, do quadro clínico. Que momento nós estamos agora? A gente não está nem com 24 horas da internação. Ele internou 20 horas e 40 minutos do dia anterior e são 17 horas do outro dia. Tá, estamos no 4º dia de uma De provável sintoma e de, eu acho que em 20 horas de internação. Bom, eu, nesse contexto, com tudo que vocês apresentaram e tudo que a gente discutiu, eu sou a favor da trombólise, né? Eu acho que é interessante ver agora, olhando como médico do dia seguinte, né, como já desde o início o paciente já trazia sinais da possibilidade de um TEP, né? Por isso a questão do diagnóstico diferencial, né? Lembrar dor torácica, escarro hemoptoico, né? A gente conseguiu que esse paciente chegasse até o 4º dia, gente, porque ele devia ter uma reserva muito boa, né, para aguentar um TEP assim maciço durante 4 dias, né, e conseguir chegar até nós. Então, eu acho que essa é a conduta mesmo, né? Sim, se a gente for, que nem se falou, médico do dia seguinte, tem algumas pistas, mas é discreto, né? É um pouco de escarro hemoptoico, Mas, Fernanda, uma história de dor ventilatório dependente. A gente tem que sempre abrir a nossa cabeça para diagnóstico diferencial. Por mais falem, isso é absurdo, não deve ser, sempre tem que considerar, né? Eu acho que esse caso mostra isso. Você vê o raio-x como a hipotransparência, um escarro hemoptoico, né? Um paciente que degringola a parte hemodinâmica, né? Ó, o Lucas está perguntando se a hipotransparência do raio-x bate com a falha do Timpel. Não, é do outro lado, mas tudo bem. Valeu. O Fernando falou à esquerda, mas a hipotransparência mais o TEP é à direita. Pode ir, Bárbara, eu acho que a maioria aqui trombolizaria esse paciente, mesmo que não tivesse contraste, mesmo que não tivesse tomo. Vamos ver se essa tomo... A gente conseguiu, a gente teve contraste e foi para angiotomo, tá? Então, a gente vê que tem um TEP bilateral, bem extenso do lado direito. Deixa eu tentar pausar na imagem aqui no ponto que a gente vê bem. Aqui, ó. Aqui a gente já vê o TEP à direita. Tem TEP segmentar à esquerda também. Então, é isso, é um TEP extenso do lado direito e segmentar do lado esquerdo. Então, esse paciente estava com droga vasoativa em dose ascendente, como a gente já conversou, estava com nora 0,6 e vaso 0,04. Nesse contexto de TEP com instabilidade hemodinâmica, a gente optou por trombólise com alteplase, foi feita uma dose de ataque de 10 mg em bolo, seguido por 90 mg em 2 horas. Durante a trombólise, já houve melhora da frequência cardíaca e da PA, possibilitando reduzir a noradrenalina progressivamente. Às 20 horas, estava com uma nora 0,4 microgramas quilo minuto e vaso 0,04. A trombólise foi finalizada por volta das 20h30. O laboratório dele daquela noite tinha um HB, a gasometria tinha um HB de 12,6, um pH de 7,19, uma PO2 de 106, uma PCO2 de 42, um BIC de 15,5, um basic SED de menos 11,9, uma saturação de 96%, uma relação PF de 212, um lactato de 22, e a gente tinha uma troponina alta de 248. No dia seguinte, então, o paciente permanecia sedado, já estava com uma nora em dose mais baixa, 0,17 micrograma quilo minuto. A gente desligou a vasa à nossa chegada, seguia em ventilação mecânica, volume controlado, com uma PIP de 8, FI de 30%. Teve uma diurese só de 260 ml nas 24 horas e tinha fechado um balanço positivo de 2.000. A gasometria dele daquele dia, a gente vê ao lado com pH de 7,28, uma PO2 de 121, uma PCO2 de 32,8, um BIC de 15,2, um Basic SED de menos 10, saturando 97%, uma SVO2 de 72%, um gap de CO2 de 7, um lactato de 19 e uma troponina de 322, que seguia alta.
A gente repetiu no dia seguinte, então, o EV1000 ali, e aí a gente viu um índice cardíaco de 2,2, o VVS de 9, que caiu expressivamente, continuava com uma resistência vascular alta de 2.457. Acho que é isso. A doutora Fernanda quer comentar alguma coisa a mais? Posso seguir? Pode seguir, mas dá para avaliar que o índice cardíaco já aumentou um pouquinho, e foi aumentando conforme os dias, né? Aí dá para ver que a PVC caiu, né? Assim que começou pós-trombólise, né? E o VVS caiu também. Evolutivamente, aqui a gente vê os exames do paciente, as hemopulturas, exame de COVID, tuberculose, influenza, todos vieram negativos, e esse paciente evoluiu com uma disfunção renal aguda, CADIGO 3, né? No segundo dia aí, a creatinina dele já estava em 4,41, um potássio de 5,8, inicialmente que respondia a medidas para hipercalemia. A gente solicitou uma interconsulta da nefrologia, fez uma nova perfusão que manteve bem semelhante à anterior, e iniciamos a anticoagulação após 24 horas da trombólise e começamos as medidas para hipercalemia. Evolutivamente, então, para a gente entender o que aconteceu com esse doente até o desfecho, ele foi admitido no dia 10 à noite no pronto-socorro, onde ele foi entubado, foi iniciado antibiótico terapia, admitido na UTI na madrugada do dia 11, no mesmo dia teve uma piora do choque, a gente optou por monitorizar, fizemos o diagnóstico de TEP e a trombólise. No dia seguinte, dia 12, a gente observou melhora do choque, com piora da disfunção renal, solicitamos avaliação da nefro e conseguimos desligar a droga vasoativa. No dia 13, foi desligada a sedação, teve um despertar inicial, ficou oscilando entre um RAS -1 a -3, teve uma intercorrência ventilatória tarde, provavelmente relacionada a uma telectasia com dessaturação importante, a gente precisou reiniciar a sedação, que já foi desligada novamente na manhã seguinte. No dia 15, precisou iniciar a hemodiálise por escórias que estavam acumulando, e estava fechando um balanço bem positivo, mantinha um Glasgow de 8T, sem interação. No dia 16 começou a acordar, e no dia 17 ele teve um despertar adequado e foi estubado. Esse paciente, a gente deu alta da UTI no dia 20, e no dia 22 foi transferido para a clínica médica, que foi quando teve disponibilidade de leito. Ele recebeu alta no dia 1º de fevereiro. Essa é a evolução dos exames dele durante a internação na UTI, nos primeiros dias. E das gasometrias. E aí, o que a gente pode aprender com esse caso? Só para dar um feedback, o paciente está acompanhando nesse momento no ambulatório de anticoagulação da pneumo, no ambulatório de hipertensão pulmonar. Então, a gente agiu de maneira precoce, mas ele acabou ficando com um pouco de hipertensão pulmonar secundária. E ele está em investigação aí com a hemato, de coagulopatia, de algum distúrbio de coagulação que pode ter levado ao TEP. Boa noite a todos. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, para a Bárbara. Em algum momento vocês chegaram a fazer o Doppler de membros inferiores para talvez ajudar no diagnóstico? E eu acho que uma coisa que a gente aprende com o caso é que assim, essa dissociação, né, de imagem com insuficiência respiratória, talvez sugerir um diagnóstico diferencial já lá no PS, talvez, né, bem rápido, e talvez procurar aí outras hipóteses que podem levar à insuficiência respiratória com um raio-x praticamente normal. Então, talvez aí um infarto de VD ou até mesmo TEP. Talvez para adiantar esse diagnóstico, talvez lá, e isso ajudaria muito se ele tivesse uma janela melhor, né, ecocardiográfica, então lá no início talvez visto realmente a sobrecarga de VD, e talvez feito o Doppler de membro inferior, talvez ajudaria a definir aí a hipótese mais provável no início, e pensando nessa hipótese, a angiotomo, talvez lá no início já, né? Eu acho que a rapidez em fazer a trombólise num caso desse acaba impactando aí até
na sequência a melhora, né? No caso da hipertensão pulmonar que o paciente vai ter aí na recuperação. Dá para ver como horas é importante, né? Esse paciente piorou muito rápido. E, queira ou não, ele acabou evoluindo para hemodiálise e ficou como sequela uma hipertensão pulmonar, né? Então, assim, a gente agiu rápido, menos de 24 horas, agiu rápido. Mas talvez se fosse, sabe, procurado o diagnóstico diferencial desde o início, desde lá do pronto-socorro, esse paciente tinha feito uma trombólise mais precoce. Exato, eu acho que, assim, parabéns pelo caso, lindo, né? Com a monitorização aí, maravilhoso. A discussão também, parabéns para a Bárbara e para a Fernanda. Mas eu acho que é isso mesmo, é questão de usar o ultrassom como até lá, desde o PS, né? E acho que realmente a questão da janela dificultou, mas como é importante esse diagnóstico diferencial o quanto antes. Mas aí a gente, de manhã ainda, no dia 11, quando a gente o conheceu, eu fiz um ultrassom de membros inferiores e no momento que eu avaliei não tinha sinais de TPP, que foi no final da manhã. E aí, Bárbara, o que você aprendeu com esse caso? Eu acho que a monitorização, para mim, fez muita diferença nesse caso. Eu acho que foi uma monitorização bem indicada. Talvez olhando... É que acabou nos trazendo muitas informações boas, mas talvez olhando retrospectivamente, já com essa possibilidade de TEP, se a gente tivesse pensado mais nisso, talvez eu tivesse preferido utilizar o Swan-Ganz também, mas eu acho que para esse paciente a monitorização fez muita diferença. Então, foi isso que eu aprendi, assim, no caso que está meio nebuloso, que parece que a clínica não está muito compatível com os exames que a gente tem, com os exames complementares, que o paciente tem uma janela cardiográfica limitada, a monitorização faz bastante diferença. O Flavinho perguntou aqui se ele tinha dedímero desde o início, não tinha. Não foi dosado dedímero. E o Lucas perguntou, eu não sei o nome do epônimo, da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que piora com volume. Eu não sei se alguém sabe. Mas, Lucas, eu não sei se o mecanismo que explica esse delta-PP aumentado tem a ver com obstrução dinâmica da via de saída do VE. Isso acontece pelo corpo pulmonar. E quando você faz volume, você desvia o septo, né? E o corpo pulmonar, assim, de uma certa forma, chega menos sangue ali no ventrículo esquerdo e ele fica como se fosse hipovolêmico, né? Então, eu não sei se, assim, se o mecanismo, né, de obstrução dinâmica da via de saída do VE tem a ver com esse caso específico, com o TEP, né? Eu não sei. Sim, acho que... Assim, só para não alongar muito, porque eu acho que a gente já tá chegando aí no tempo, mas assim, eu concordo com a Raíssa, é um caso, né, super difícil, às vezes tem que pensar em diagnóstico diferencial no início, é legal, mas é um caso bem, bem complexo mesmo. Se a gente for avaliar a probabilidade pré-teste dele, naqueles scores, naqueles algoritmos de avaliação lá, é capaz dele ter sido classificado, sei lá, talvez como baixo risco, a gente não ia dar muita importância, e é realmente um caso difícil, né? Ele não tinha antecedente, né? De nada, jovem. A única coisa que ele tinha era a síndrome gripal, né? E com história há 10 dias. E a gente sabe... E assim, ele veio com uma influenza negativa, né? Mas tinha 10 dias. Ele já poderia ter tido influenza e já está com a pesquisa negativa, né? A gente sabe que os quadros virais, eles são trombogênicos, né? Bom, enfim, o que levou esse TEP até agora, ninguém sabe, tá? Eu queria agradecer a Bárbara pela apresentação e pela condução do caso. Eu estava de férias na época, o mérito foi toda da Bárbara, o Lucas também estava junto acompanhando, a Laura de R+, e o Rafa estava junto lá. Agora a gente vai ter uma aula curta de 10 minutinhos do Rafael, que é sobre o uso da impedância pulmonar no diagnóstico do tromboembolismo. Tá bom? Obrigada, Bárbara.
Pode Obrigada. descompartilhar, e aí o Rafa vai compartilhar. Boa noite a todos. Estão vendo minha tela? Sim, Rafa, estamos vendo. Ok. Então, pessoal, como a gente discutiu esse caso clínico agora, muitas vezes nos deparamos com o paciente num estado de choque, com piora progressiva, drogas vasoativas em doses ascendentes, e muitas vezes nos deparamos com uma dúvida de qual é a etiologia desse choque, né? E pela gravidade deste paciente, nós não conseguimos muitas vezes transportar esse paciente para um setor de tomografia, para fazer, por exemplo, uma angiotomografia protocolo TEP para diagnóstico diferencial desse choque, e aí nós precisamos lançar a mão de algumas ferramentas beira-leito, né, para ver se nos ajude nesse diagnóstico diferencial do choque. E aí que a gente levantou essa hipótese de que qual será que é o papel ou no que pode ajudar a tomografia por impedância elétrica nesse cenário. Né? Só a minha declaração de interesse, eu recebo doação da Timpel, das cintas de eletrodos da tomografia, para a realização do meu projeto de pesquisa. Né? E o nosso grande dilema é esse paciente da direita aqui, que é o paciente grave, com múltiplos suportes, que muitas vezes não tem condição de transporte, e aí que vem todo o dilema. Então, de forma muito breve, em 5 minutos, vou explicar o funcionamento da tomografia por impedância elétrica, e nos subsequentes 5 minutos, discorrer um pouco sobre a evidência que a gente tem neste cenário. Né? Vale lembrar que, de forma fisiológica, a depender da região do nosso pulmão, nós não temos uma relação tão igual, tão equidistante de ventilação e perfusão. De modo que, quanto mais ao ápice dos pulmões, nós temos um predomínio da ventilação, ou seja, um aumento da relação VQ, e o contrário acontece em direção à base pulmonar. Então, isso pode ser uma armadilha quando a gente olha a relação ventilação-perfusão do nosso paciente. De modo que, no estado patológico, quando nós passamos a ter uma redução drástica ali da ventilação numa região pulmonar e manutenção da perfusão, a gente tem o chamado shunt, e o contrário, quando a gente não tem a perfusão com a manutenção da ventilação, nós temos o chamado espaço morto. Neste caso do nosso paciente, o grande fenômeno aí fisiopatológico que nós precisamos diagnosticar é o espaço morto alveolar. Então, será que a impedância elétrica pode ajudar a gente nessa identificação? A impedância funciona através desse seguinte mecanismo aqui, olha, de uma forma bem simples, os diferentes tecidos do nosso organismo possuem diferentes resistências à passagem de uma corrente elétrica. E de acordo com que esses tecidos também alteram suas propriedades, por exemplo, os pulmões, quando ocorre uma inspiração, como o ar é um péssimo condutor de corrente elétrica, ele aumenta muito a resistência à passagem elétrica pelo pulmão durante a inspiração. E na expiração é o contrário. E o resultado dessa resistência à passagem da corrente elétrica é o que é chamado de impedância. Então, o dispositivo nada mais é do que uma cinta que é alocada ao redor do tórax, com múltiplos eletrodos, e esses eletrodos, de forma alternada, vão emitindo correntes elétricas imperceptíveis ao paciente, não causa dor ou desconforto, e essas mesmas correntes, após passar pelos diferentes tecidos do tórax, são captadas por outros eletrodos, e o resultado disso é a impedância. De acordo com as diferentes impedâncias, são gerados diferentes pixels que refletem em diferentes cores de imagem. No mercado, nós temos vários dispositivos. O que a gente mais conhece, que tem disponível no nosso serviço, é o Enlight, agora o modelo 2100, né, mas a gente também tem o 1800, que é da Timpel. Esse nosso dispositivo que nós temos lá da Timpel, ele possui 32 eletrodos, né, 16 em cada cinta de cada hemitórax. Mas existe outro dispositivo, por exemplo, da Dräger, que é o Pulmovista 500, que tem 16 eletrodos no total. E essas correntes elétricas que são emitidas e captadas geram várias imagens por segundo. No caso do nosso dispositivo da Timpel, 50 imagens por segundo, e aí de acordo com que esse paciente vai inspirando, expirando, e ocorrendo uma variação da aeração pulmonar, vai gerando diferentes impedâncias que refletem em diferentes imagens, como a gente vê na parte inferior aqui da figura. E o dispositivo, ele capta, na verdade, a variação da impedância. Isso é importante da gente ter em mente para fazer o diagnóstico com a ajuda da ferramenta. Ou seja, uma área pulmonar, por exemplo, aqui dessa tomografia, que a região dorsal direita ela não é ventilada, ela não tem uma variação de impedância. Então, ela não aparece na nossa imagem.
né? Ela só vai aparecer a região que ocorre inspiração e expiração, que vai gerar uma variação de impedância e, por consequência, uma diferença de pixel e diferente de cores de imagens. Outro detalhe que a gente tem que ter em mente é que a resolução ela é melhor quanto mais ao centro, mais próxima da cinta, mais ao centro do tórax, de modo que a resolução ela vai piorando no sentido cranial ou caudal, quanto mais distante fica das cintas. Isso também pode dificultar algum diagnóstico nessas regiões mais periféricas. O raio aqui de garantia de resolução gira em torno de 10 centímetros, tanto no sentido cranial quanto caudal, né? Vou passar aqui por conta do tempo. Então, vejam só, a gente entendeu que durante a inspiração e a expiração ocorre essa variação de impedância que vai gerar um mapa de ventilação pulmonar, de acordo com a aeração pulmonar. Ora, se nós fizermos uma apneia, essa variação de impedância resultante dos pulmões, ela vai deixar de existir. E aí, a única variação de impedância torácica que vai existir é justamente a da pulsatilidade da circulação da perfusão torácica. No entanto, essa variação da impedância da perfusão torácica, ela é muito pequena, quase imperceptível. Daí que a gente lança a mão da ferramenta da injeção da solução salina hipertônica quando a gente vai fazer a perfusão pulmonar. Por quê? Porque a solução de NaCl hipertônica, ela causa uma drástica queda na impedância. Ela tem pouca resistividade à passagem de corrente elétrica. Então, quando essa solução salina hipertônica, ela está correndo através dos vasos torácicos, ela altera a perfusão dessa região, gerando imagem nessas mesmas, né? E aí no mercado a gente tem vários dispositivos e também na literatura a gente encontra vários estudos que usaram múltiplas metodologias, mas tem descrito de usar soluções salinas hipertônicas desde 3% até 20%. Vale lembrar que quanto mais hipertônica for a solução, melhor é a capacidade dela de servir, entre aspas, como um contraste, pois maior é a variação da impedância que ela vai causar ali na região que essa solução salina passa, né, simulando a perfusão daquela região. O nosso dispositivo que nós temos lá da Timpel, ele permite que a gente use solução salina hipertônica desde 3% até 7,5%, como quanto mais hipertônica a solução, melhor a capacidade de contraste, geralmente a gente usa os 7,5%, né? Também tem na literatura metodologias desde 5 ml até 60 ml, e o nosso dispositivo permite que a gente injete desde 5 até 10 ml. O tempo de apneia durante esta prova de perfusão também é variável, e o que o nosso dispositivo demanda gira em torno aí de 8 segundos, que é o tempo de passagem de toda essa solução salina desde o átrio direito, né, que ela é injetada através de um catéter venoso central, passa por toda a perfusão, a circulação pulmonar torácica e retorna para o lado esquerdo do coração. De forma que a gente consegue, então, ter no aparelho 2 mapas. Um, durante a inspiração e a expiração, que é o mapa de ventilação pulmonar, que a gente vê aqui na parte superior da figura, e quando a gente faz essa apneia com injeção de solução salina hipertônica, a gente tem o mapa de perfusão, de forma que a gente consegue fazer, então, uma relação ventilação-perfusão. Como a gente consegue ver aqui na figura, no lobo inferior esquerdo, há um predomínio da perfusão, 35%, em detrimento de uma queda aqui da ventilação, 24%, o que sugere que esse paciente tem algum grau de shunt nessa região aqui, né? E quais são as limitações, então, dessa ferramenta quando a gente está diante desse dilema aí diagnóstico, né? Algumas situações limitam o uso da tomografia por impedância elétrica, como, por exemplo, marca-passo, paciente que tem cardiodesfibrilador implantável, dispositivo de assistência ventricular, tudo isso por emitirem algumas correntes elétricas ou altos fluxos de sangue, podem interferir muito no sinal da tomografia por impedância elétrica.
Uma outra limitação é a colocação das cintas quando o paciente tem lesões de pele ali ao redor do tórax, podem piorar essas lesões, ou propriamente o paciente grande queimado que impossibilita a instalação da cinta ali. Os pacientes que têm grandes alterações anatômicas do tórax, né, a gente vê lá com grande frequência que mínimas manipulações ali, o contato do eletrodo já fica insuficiente, dá alteração no sinal, então quando o paciente tem alteração anatômica no tórax, isso fica muito difícil. Alguns pacientes que fazem uso de neuroestimuladores, eletrocautério, por conta da emissão de estímulos elétricos, também altera o sinal da impedância. É recomendado que um paciente, durante a necessidade de ser submetido a uma cardioversão elétrica ou desfibrilação, o dispositivo, a cinta, seja desconectada, tanto para reduzir a dissipação da corrente elétrica e a efetividade desse procedimento, quanto também para não danificar o aparelho. Pacientes com IMC acima de 50 também começam a ter limitação ao método pela distância mesmo do eletrodo até a área ventilada pulmonar ou de perfusão pulmonar, e aí reduz aquela sensibilidade da imagem. Não se tem grandes dados quanto ao uso da impedância durante ressonância, mas não é recomendado pelos componentes metálicos. As gestantes, via de regra, foram excluídas por questões éticas dos estudos, então a gente não tem grandes dados. E os novos monitores aí que já até estão no mercado, que usam bioreactância, também podem interferir no método. Mas as vantagens também existem, né? Então é uma ferramenta que é não invasiva, livre de radiação, é portátil e a gente pode usar a libera-leito sem precisar transportar o paciente, nos dá uma imagem com alta resolução temporal e também com uma definição funcional, diferentemente da tomografia convencional, que nos dá uma imagem com um predomínio anatômico. Então, agora que a gente entendeu como que funciona a tomografia por impedância elétrica, suas vantagens e limitações, vamos ao que a gente tem de construção de evidência para o uso deste dispositivo. Eu trouxe só aqui um estudo, a título de curiosidade, que veio no processo de validação do método, que foi um estudo realizado com ovelhas, no qual os pesquisadores eles pegavam o catéter de artéria pulmonar, o Swan-Ganz, e guiado por fluoroscopia, eles cateterizavam a artéria pulmonar direita dessas ovelhas. E aí eles faziam graus diferentes de insuflação e desinsuflação do balonete, causando graus variados de obstrução da artéria pulmonar desses animais. Com isso, simulava graus de embolia pulmonar. E os pesquisadores, através da fluoroscopia, conseguiram mensurar que o grau de bloqueio de perfusão desse pulmão direito variou de 8% até de 25%, simulando aí grandes embolias pulmonares. Mas nessa época, o software ainda estava aquém do que é desenvolvido hoje, né? E a resolução da imagem era inferior, de modo que foi possível validar esse método, mostrando que ocorreu mesmo uma diferença de perfusão na região ali com insuflação do balonete. No entanto, só conseguiram mostrar que havia uma diferença entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, mas dentro do próprio pulmão direito, que tinha ali o TAP-like, não havia uma diferenciação da região, visto essas limitações de resolução e de sensibilidade. Mas já foi suficiente para validar o método para começar estudos com humanos. E aí eu trouxe aqui de forma breve também 2 relatos de casos. Aqui um paciente que foi submetido a uma nefrectomia radical à esquerda por neoplasia, um paciente de 57 anos, e aí na UTI ele teve uma grave instabilidade hemodinâmica súbita e foi submetido a uma angiotomografia de tórax que confirmou aqui um TEP na artéria pulmonar esquerda. Esse paciente recebeu a monitorização por tomografia por impedância elétrica, que confirmou aqui no mapa de perfusão uma grande redução da perfusão do lobo superior esquerdo, aqui marcado com a seta vermelha, 7%, contrastando aqui com uma manutenção da ventilação de 22%. Então, esse paciente teve confirmado pela tomografia por impedância elétrica um espaço morto aqui na região do lobo superior esquerdo. E o TEP confirmado pela angiotomografia. Aqui um outro relato de um paciente também na UTI, que foi submetido a uma lobectomia por neoplasia. E aí no POI ele apresentou uma dispneia súbita seguida de hipoxemia. Foi também, no primeiro momento, para uma angiotomografia de tórax, que evidenciou aqui na seta vermelha
um TEP na artéria pulmonar direita. A gente consegue ver aqui na parte inferior esquerda, no mapa de ventilação, uma redução da ventilação no lobo superior esquerdo, o que condiz com a imagem aqui da tomografia de uma região de um pneumotórax, que foi a região da lobectomia. Aqui na seta verde, o dreno de tórax do pós-operatório, né? E quando esse paciente também foi submetido à perfusão pela impedância, foi evidenciado aqui no lobo superior direito uma grande redução também da perfusão, tanto no lobo superior direito quanto no inferior direito, também demonstrando aqui uma região de espaço morto à direita, que também foi confirmado pela angiotomografia protocolo TEP. Então, vale lembrar, pessoal, que esses pacientes receberam a tomografia por impedância elétrica, mas após a realização da angiotomografia já confirmando o TEP. Então, a tomografia por impedância elétrica não foi usada como uma ferramenta para predição de diagnóstico nesses casos. O paciente recebeu o diagnóstico pela angiotomografia convencional, e aí, num segundo momento, recebeu a tomografia por impedância apenas para confirmar, para verificação dos achados, né, no mapa de perfusão. E aí, otimizando um pouco o grau de evidência que a gente tem, esse estudo aqui é muito interessante, que é de uma UTI que fez um estudo que analisou de forma prospectiva todos os pacientes que chegavam na UTI com diagnóstico de insuficiência respiratória aguda. E aí eles conseguiram fazer o screening de 129 pacientes. 68 foram incluídos. A maioria foi excluída porque os pacientes não conseguiam fazer a pausa respiratória que era necessária depois para a manobra de perfusão. Todos esses 68 pacientes que foram incluídos, que tinham insuficiência respiratória aguda, e aqui ele classificava como uma relação PF abaixo de 300, uma saturação em ar ambiente abaixo de 94 e um sintoma de dispneia, eles também eram submetidos à tomografia de tórax convencional com angiotomo. E aí, de todos esses 68, 11 tiveram diagnóstico confirmado de TEP. E aí, após este fato, esses pacientes também recebiam a tomografia por impedância elétrica com o mapa de ventilação, perfusão, e aqui à direita a comparação entre os dois, ou seja, o acoplamento ventilação-perfusão. E de forma muito interessante, esses autores começaram a analisar vários aspectos desses mapas de ventilação e perfusão para tentar correlacionar com o diagnóstico de TEP. E um achado muito interessante foi que quando esses pacientes tinham o chamado pixel de espaço morto, ou seja, ele tinha um sinal de impedância apenas numa região que era apenas ventilada, mas não era perfundida, caracterizando um espaço morto, quando esses pixels eram acima de 30% dessas regiões, tinha uma sensibilidade de 90% e uma especificidade de 98% para o diagnóstico de TEP. No entanto, a aquisição desse dado aqui, desse pixel de espaço morto, ou seja, de regiões apenas ventiladas e não perfundidas, é ainda um pouco complexa, que não está disponível nos múltiplos dispositivos que a gente tem no mercado, pois depende de um software específico para essa análise. Aí, este mesmo grupo seguiu fazendo trabalhos, e esse aqui, ele tentou objetivar de transformar aqueles pixels de regiões de espaço morto num score da porcentagem de perfusão quando a gente olha lá o mapa de perfusão. Então, o que acontece? Quando a gente olha um mapa de perfusão do nosso paciente, a tomografia por impedância elétrica vai dar a porcentagem de cada quadrante que recebe perfusão. Quando algum quadrante desse, ele tem mais do que 15% de perfusão, ele não pontuava nada no score. Quando esse quadrante tinha entre 10% e 15% de perfusão, ele ganhava 1 ponto. E se algum quadrante tivesse menos do que 10% de perfusão, ele recebia 2 pontos. E aí foi verificado o seguinte, que quando comparava as diferentes etiologias de insuficiência respiratória aguda, ou seja, tanto um grupo controle, que não tinha insuficiência respiratória aguda, quanto os pacientes que tinham insuficiência respiratória por TEP, quanto por doença difusa pulmonar, quanto por doença focal pulmonar, por exemplo, uma pneumonia. Os pacientes que tinham TEP, eles tinham um score na mediana de 1,
diferentemente dos outros perfis de insuficiência respiratória ou do grupo controle que não tinham nenhum ponto naquele score. No entanto, quando a gente olha aqui o percentil 25-75, a gente vê que quando o paciente tinha doença pulmonar focal, por exemplo, uma pneumonia ou uma atelectasia, ele poderia, no percentil 75, também somar um ponto. Ou seja, havia uma região de overlap aqui de scores, né? E aí, quando esses pacientes jogaram esses dados numa curva ROC, foi notado que quando os pacientes com TEP tinham um score acima de 3,5, ou seja, pelo menos 4, ele tinha 100% de sensibilidade, de especificidade, desculpa, e 21% de sensibilidade para diagnóstico de TEP. Ou seja, quando a gente olhar um paciente nosso com aquele mapa de perfusão pela tomografia por impedância elétrica e a gente olhar a porcentagem de perfusão em cada quadrante e jogar nesse score aqui, se ele tiver acima de 3,5, mas no caso aqui só pode ser 4, pois ele vai pontuar 0, 1 ou 2, ele tem 100% de especificidade e 24% de sensibilidade, segundo esse estudo. Aqui só alguns exemplos: o grupo controle, que tinha uma perfusão totalmente preservada, normodistribuída, não tinha nenhum quadrante abaixo de 15%, então o score era 0. Nesse grupo aqui, em A, o lobo superior direito tinha 11% de perfusão, ou seja, entre 10% e 15%, que soma um ponto no score. E os outros quadrantes, todos acima de 15%, então 1 no total. Quando a gente olha esses exemplos aqui dos pacientes com doença difusa ou focal pulmonar, não há nenhum quadrante de perfusão abaixo de 15%, ou seja, os scores também de 0. E aqui é o mapa de perfusão do nosso paciente do caso clínico. Então, se a gente aplicar esse score aqui no mapa de perfusão do nosso paciente, tanto no lobo superior direito quanto no lobo inferior esquerdo, ele tem menos do que 10% de perfusão. E aí ele vai pontuar 2 em cada um desses quadrantes, somando 4, que vai resultar naquela especificidade de 100% e sensibilidade de 21%, de acordo com esse estudo. Então, esse score, que visa deixar quantitativo essa avaliação da relação ventilação-perfusão, pode nos ajudar nesse diagnóstico de embolia pulmonar. No entanto, como nem tudo que brilha é ouro e nem tudo que tem espaço morto é TEP, a gente pode cair em algumas armadilhas quando a gente tem aumento dessa relação ventilação-perfusão. O exemplo clássico é a SARA. Então, como é uma doença heterogênea, a SARA pode se apresentar com alguns graus de alto desacoplamento entre ventilação e perfusão, né? Então, a gente pode ter SARAs com altos graus de espaço morto ou de shunt, a depender da apresentação da doença, sem esse paciente ter TEP, simplesmente pela própria fisiopatologia da doença, que envolve grandes porcentagens de espaço morto. E aí a gente pensa, ora, mas isso é bem documentado, porque na SARA a gente usa PIP alta, e aí a gente faz sobredistensão alveolar com espaço morto. Mas nesse estudo aqui mostrou que a correlação com os níveis de PIP foi bastante fraca, ou seja, só pelo fato do paciente ter SARA, independentemente de ter PIP alta ou não, ele pode apresentar espaço morto. Então a gente pode olhar um mapa de perfusão de um paciente nosso com SARA, ver uma grande quantidade de espaço morto e imaginar que seja por causa de TEP, no entanto, é simplesmente pela própria fisiopatologia de uma SARA subjacente. E esse ponto da PIP alta que leva à hiperdistensão e a espaço morto, realmente não deixa de ser verdade. Nesse estudo aqui a gente nota que quanto pior a complacência pulmonar e maior os níveis de PIP, maior a porcentagem de espaço morto de forma estatisticamente significante. Nesse outro estudo aqui, com o modelo animal, com tomografia por impedância elétrica, é muito interessante. Ele colocou os pacientes, os animais experimentais, para serem ventilados com PIP de 5, e aqui à esquerda a gente nota o baseline, acima aqui o pulmão esquerdo e abaixo o pulmão direito. E há um grande acoplamento entre ventilação e perfusão. Quando esses animais recebem uma PIP de 20, e aqui a gente vê à direita, e acima o pulmão esquerdo e abaixo o pulmão direito,
ocorre um desacoplamento com uma grande redução da impedância do mapa de perfusão, de forma estatisticamente significante, ou seja, a PIP alta leva a espaço morto documentado pela tomografia por impedância elétrica. Então, daqui a gente já tira outras duas mensagens, que só pelo fato do paciente ter SARA, ele pode ter alto espaço morto na tomografia por impedância elétrica e não ser TEP, e se o nosso paciente estiver com PIP alta, isso também pode ser resultado de uma hiperdistensão alveolar, com também formação de espaço morto sem ser TEP. E de forma também muito interessante, tem esse estudo aqui na literatura, que ele é tão interessante que chega a ser até um pouco cômico, que os próprios autores descrevem na discussão que eles não sabem muito bem explicar o achado desse estudo, que é o seguinte: quando eles compararam o mapa de ventilação e perfusão e o acoplamento VQ de pacientes com PIP baixa, neste caso aqui 0 de PIP, em comparação com PIP alta, que era uma PIP de 15, quando os pacientes tinham ZIP, eles tinham, como era de se esperar, uma maior área de shunt, de colapso alveolar, né? Mas também houve um aumento da região de espaço morto. Aqui a gente nota nessa figura que com ZIP, este paciente tinha 30% de espaço morto, no entanto, com uma PIP de 15, o espaço morto caía para 16. Então, não é só PIP alta que pode levar a espaço morto, PIP baixa também pela própria heterogeneidade da doença, e a explicação para isso ainda é um pouco obscura, mas possivelmente por um rearranjo heterogêneo de vasodilatação e vasoconstrição pulmonar induzido pela SARA, também pode levar a espaço morto. Outra armadilha que a gente pode cair é também o paciente que tem um espaço morto por redução de perfusão pulmonar por baixo débito cardíaco. Esse trabalho aqui é aquele mesmo anterior que eu citei da PIP de 5 comparado com 20, mas de forma interessante também, esse autor, ele cateterizou a veia cava inferior de modelos animais e insuflou um catéter de Fogart na cava inferior, reduzindo o retorno venoso desses animais de 3 para 1,4 e, consequentemente, reduzindo a perfusão pulmonar. E aí, novamente, avaliando tanto a impedância do mapa de ventilação quanto do mapa de perfusão, ele mostrou que, com a queda do débito cardíaco, havia um aumento de forma significativa da quantidade de espaço morto. Então, antes da gente tomar conclusões, quando a gente olha um mapa de perfusão da impedância mostrando espaço morto, a gente deve também avaliar esses outros fatores confundidores, como SARA, PIP alta, PIP baixa, ou será que o nosso paciente está com hipoperfusão pulmonar por um débito cardíaco, por um estado de choque muito grave? E, por último, para terminar, outro cenário que pode mimetizar esse distúrbio VQ e, às vezes, lembrar um quadro de TEP, são os pacientes COVID. Nesse trabalho aqui, também de forma prospectiva na UTI, eles avaliavam o mapa de ventilação e perfusão de pacientes com COVID confirmado e todos com a mesma PIP, a PIP de 5. E aí, os pacientes que estavam em uso de bloqueador neuromuscular, eles fizeram a análise do mapa de ventilação e perfusão, mostrando que há uma gigantesca heterogeneidade, uma gigantesca faixa aí de porcentagem de espaço morto, que pode variar desde 6% até 41%, simplesmente por esse paciente ter COVID. E esses pacientes não tinham TEP documentado pela angiotomografia, né? A explicação dos autores é de que isso possa ter origem em microtromboses, que não foram vistas na angiotomografia convencional, alterações de vasoconstrição e vasodilatação, assim como também hipoperfusão pulmonar por disfunção de ventrículo direito da própria SARA do COVID. Concluindo, para não prolongar muito o tempo, então a tomografia por impedância elétrica, ela possui essas várias vantagens que eu mencionei, né? Um dispositivo que pode ser usado beira-leito, é não invasivo, é livre de radiação, mas também possui outras limitações, como aqueles perfis de pacientes com aquelas condições que limitam a instalação do dispositivo,
pode nos auxiliar na avaliação tanto da perfusão quanto da ventilação pulmonar, e sempre é importante lembrar que nem todo espaço morto é TEP, nem tudo que tem espaço morto é por decorrência de TEP. Esta tentativa dos estudos que ainda estão sendo desenvolvidos, né, todos ainda muito recentes, uma evidência ainda que está sendo construída, uma evidência com grau ainda, com estudos ainda observacionais, de pequeno poder, pequeno número de pacientes, essa tentativa de desenvolvimento de scores preditores de diagnóstico parece que é o que vai mais nos ajudar na interpretação desses dados. Sempre avaliar múltiplos parâmetros, nunca simplesmente ali a foto do mapa de perfusão e ventilação, sempre analisar outros sinais indiretos e diretos de TEP, por exemplo, né? E lembrar que ainda a evidência está sendo construída, ainda vários estudos com essa avaliação desses parâmetros estão em desenvolvimento na literatura e possivelmente em breve esse dispositivo tem um grande, muito promissor, pode nos auxiliar cada vez mais com melhor grau de evidência para o diagnóstico, por exemplo, da embolia pulmonar. É isso, obrigado, pessoal. Muito obrigada, Rafa. Então, assim, pelo que eu entendi, se o paciente tem síndrome de desconforto, ele pode ter um espaço morto aumentado, seja com PIP alto, PIP baixo, e aí a perfusão talvez não seja o melhor método, né? E se o paciente tem uma discrepância muito importante, né, entre o lado direito e o lado esquerdo, e tiver aquela pontuação aumentada, uma perfusão menor do que 10%, a especificidade fica em torno ali de 100%. E nos pacientes com débito cardíaco baixo, que nem se falou, a perfusão pode aumentar a área de espaço morto, pode diminuir a perfusão, mas essa perfusão diminui globalmente, né? Não vai ter uma discrepância direita-esquerda, né, Rafa? Na verdade, Fernanda, pode também diminuir em algumas regiões específicas, pelo fato de que há diferentes tônus, diferentes graus de vasodilatação e vasoconstrição nesses pulmões heterogêneos. Então, a gente pode ter alguma região ali, entre aspas, de penumbra, né, fazendo aí uma alusão ao AVCI, por exemplo, que quando a gente reduz a perfusão pulmonar, essas áreas se tornam exclusivamente espaço morto. Então, pode acontecer de forma localizada, sim. Tá. Alguém tem alguma pergunta para o Rafael? Excelente aula, viu? Parabéns. Eu tentei ir rápido aqui. Nossa, foi muito bom, muito bom. A gente demorou um pouquinho mais por conta da discussão do caso, assim. Tá. Tem outros pontos bastante interessantes para diagnósticos diferenciais de outros tipos de choque que a gente pode combinar em qualquer outra ocasião. Por exemplo, tem trabalhos na literatura com pneumotórax, né? Não que a gente vá colocar uma tomografia por impedância elétrica para fazer um diagnóstico de pneumotórax, mas o paciente que já está em uso desse dispositivo, às vezes ele apresenta uma instabilidade hemodinâmica nova, súbita, e até vir um raio-x, até a gente fazer um ultrassom, a tomografia já pode nos dar sinal com antecedência, inclusive tem estudos validando aí que pneumotórax aí a partir de 20 ml só já podem ser vistos na tomografia por impedância. E tem aí um grande campo aí promissor, que até espero, junto com todo o grupo aí da nossa escola, contribuir, que é da variação da impedância sistólica e aí indiretamente o volume sistólico do nosso paciente. Que é o seu trabalho, né? Queria agradecer todo mundo, dizer que o horário já está avançado, né? Mas eu acho que foi a reunião com o maior número de participantes. Foi muito legal. Obrigada a todos por participar. Agradecer aos plantonistas também, que estão aqui presentes, o pessoal da equipe Multi, os residentes, a doutora Flávia e os outros coordenadores. Tá? Doutora Flávia, você queria falar alguma coisa? Não, Fernanda, acho que só parabenizar novamente você pela essa iniciativa da reunião de mortalidade, né, que tem se mostrado cada vez mais sucesso, só com ampliação das pessoas que participam, tivemos quase 50 pessoas aqui hoje, acho que só demonstra aí o interesse, o sucesso e a sua dedicação,
e a dedicação dos nossos residentes, dos nossos diaristas, coordenadores, dos nossos plantonistas, né, que têm se interessado e nós todos nos empenhado em conhecer os casos da nossa UTI, procurarmos sabermos os nossos sucessos, os nossos pontos de melhoria. Eu acho essa reunião bárbara, né? Desculpe, Bárbara, foi só o trocadilho. Eu acho essa reunião excelente, né? Eu acho que foi muito boa mesmo e vamos continuar. Eu acho que ainda, quanto mais a gente tiver presença da nossa equipe multi, dos nossos plantonistas, mais a gente vai melhorar enquanto equipe. Melhorar ainda mais, porque nós já somos bons demais da conta. Bom, muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigado, boa noite.